Olá pessoal, meu nome é Adiel Alves, eu sou acadêmico do curso de Administração Pública, na modalidade EAD pelo SEAD, estudo no Polo de Floriano e estou fazendo parte aqui desse curso de Redação Oficial, segundo a terceira edição do Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Fiquei com o tópico 2 e vou fazer uma breve revisão de aspectos gramaticais e exercícios. Bom, iniciando falando da gramática, ela é o conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada. Ela é um conjunto de regras e a gramática ela está presente em qualquer língua, português, inglês, espanhol, japonês, libras, e existem 4 tipos de gramática: a normativa, a descritiva, a histórica e a comparativa. No manual de redação é utilizada a gramática normativa. Ao mesmo tempo, a gramática da língua portuguesa é dividida em fonologia, morfologia e a sintaxe. A sintaxe ela é o capítulo mais importante da gramática, por quê? Porque ao disciplinar as relações entre as palavras, contribui de modo fundamental para a clareza, que a clareza é um dos princípios do manual de redação, da exposição e para a ordenação do pensamento. Então, em sua elaboração, relacionado ao manual de redação, levou-se em consideração amplo levantamento feito das dúvidas mais frequentes com relação à ortografia, à sintaxe e à semântica. Buscou-se, assim, dotar o manual de uma parte prática, a qual se possa recorrer sempre que houver incerteza quanto à grafia de determinada palavra, a melhor forma de estruturar uma frase ou a adequada expressão a ser utilizada. As noções gramaticais apresentadas neste capítulo, que é o capítulo 3 do manual de redação, pessoal, referem-se à gramática padrão, entendida como o conjunto de regras fixado a partir das gramáticas normativas da língua portuguesa. Optou-se, assim, pelo emprego de certos conceitos da gramática dita tradicional à normativa. A ortografia. A correção ortográfica ela é requisito elementar de qualquer texto, e ainda mais importante quando se trata de textos oficiais. Muitas vezes, uma simples troca de letras pode alterar não só o sentido da palavra, mas de toda uma frase. Isso é verdade. Inclusive, uma vírgula pode mudar tudo, né, pessoal? O que na correspondência particular seria apenas um lapso, ou seja, um esquecimento, na digitação pode ter repercussões indesejáveis quando ocorre no texto de uma comunicação oficial ou de um ato normativo. Assim, toda revisão que se faça em determinado documento ou expediente deve sempre levar em conta também a correção ortográfica. Formatação, as harpas. As harpas têm os seguintes empregos: antes e depois de uma citação textual direta, quando estas têm até 3 linhas sem utilizar itálico. Exemplo: a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no parágrafo único de seu artigo 1º afirma, abre aspas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, fecha aspas, ponto. Quando necessário para diferenciar títulos, termos técnicos, expressões fixas, definições, exemplificações e assemelhados. Exemplo: o maior inteiro que divide simultaneamente cada membro de um conjunto é o, abre aspas, máximo divisor comum, fecha aspas, pontos. Atenção, não confundir o prefixo ante com é, que significa anterior, com ante com i, que quer dizer contra. Para efeitos desse estudo, entenda-se por pessoa com altas habilidades aquela que nem sempre se pode aplicar uma norma ideal no lugar de uma norma real. Vamos lá. A ambiguidade. Ambígua é a frase ou oração que pode ser tomada em mais de um sentido. Atenção, como a clareza, como já foi falado, é requisito básico de todo texto oficial, deve-se atentar para as construções que possam gerar equívocos de compreensão. A ambiguidade decorre, em geral, da dificuldade de identificar se a que palavra se refere um pronome que possui mais de um antecedente na terceira pessoa. Pode ocorrer com pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes oblíquos, etc. Como exemplo aqui, como os pronomes pessoais, de forma ambígua, fica da seguinte forma: o ministro comunicou a seu secretariado que ele seria exonerado.
De forma clara, seria: o ministro comunicou a própria exoneração a seu secretariado. Agora vamos aqui a um breve exercício. Já está respondido aqui, mas vamos aqui esclarecendo. As comunicações oficiais devem se pautar sempre no aspecto formal. Isso é uma regra do manual de redação. Então, aqui, quando a gente lê, não fica completamente claro, mas para terminar, quando termina aqui o final, você vai compreender. Da língua a ser redigidos com linguagem impessoal, até aqui não ficaria completamente entendido, já que o emissor é sempre o serviço público, e cuidar para que a mensagem seja concisa, para que o texto transmita o máximo de informações com o mínimo de palavras. O que fundamenta aqui, para a gente já ter essa noção, é a palavra concisa. Porque no manual de redação, o que quer dizer concisa? Quer ser breve, que seja objetivo, para não ficar para não ficar um excesso, para não ficar prolixo. Então aqui a gente marca a letra C. Segue. É uma característica essencial da redação oficial. Letra A, informalidade. Esse prefixo aqui, in, quer dizer negação. Temos formalidade, sim. No manual. Ilegalidade. Errado também, né? Esse I aqui de negação, legalidade é até um dos princípios da administração pública. Letra C, impessoalidade. Já sabemos que temos que ser impessoais quando se trata em órgãos públicos. Então, impessoalidade. Letra D, não uniformidade. Temos que ter uniformidade, sim. Letra aqui, gente. Letra E, viu? Prolixidade. Prolixidade. Não. Prolixidade quer dizer uma coisa extensa. E no manual de redação temos que ter concisão. Temos que ser breve, objetivos. Letra C, impessoalidade. Vamos lá. A omissão de certos termos, ao fazermos uma comparação, a omissão própria da língua falada deve ser evitada na língua escrita, pois compromete a clareza do texto. Nem sempre é possível identificar pelo contexto o termo omitido. A ausência indevida de um termo pode impossibilitar o entendimento do sentido que se quer dar a uma frase. Analise as frases a seguir. O salário de um professor é mais baixo do que o salário de um médico. Até aqui tudo bem, tá claro, dá para entender. O salário de um professor é mais baixo do que o de um médico. Também, claro, dá para entender. Não está fazendo nenhuma comparação ambígua. 3. O salário de um professor é mais baixo do que um médico. Aqui já não está tão claro assim. Está um sentido duplo. Você está comparando o salário do professor com o médico. Então, de acordo com o manual de redação, assinala a opção correta. Letra A, 1 e 2. Letra B, 1 e 2. Aliás, letra A, 1 e 3. Letra B, 1 e 2. Letra B, gente. Essa 3 está completamente errado, viu? Segue. Em conformidade com o manual de redação da Presidência da República sobre a linguagem nas redações oficiais, analisar os itens abaixo. 1. A linguagem dos textos oficiais devem sempre pautar-se pela norma culta. Nós vimos que temos que ser a norma padrão. Então já elimina essa 1. 2. É aceitável o uso de coloquialismos ou expressões. Daqui também já dá para entender que tem que anular, né, pessoal? Coloquialismos ou expressões de uso restrito a determinados grupos? Não. Mesmo que comprometam sua própria compreensão pelo público. Mais um termo errado que temos que ter clareza. 3. É indesejável a repetição excessiva de uma mesma palavra quando há outra que pode substituí-la sem prejuízo ou alteração de sentido. Exatamente. Indesejável a repetição. Para não ficar uma coisa prolixa, tem que ter concisão. Então, somente o item 3 está correto. Letra B. Segue.
Para padronizar o uso de siglas e acrônimos nos atos normativos, serão adotados os conceitos sugeridos pelo Manual de Elaboração de Textos da Consultoria Legislativa do Senado Federal, em que 1. Sigla constitui-se do resultado das somas das iniciais de um título. Sim, pessoal. Exemplo, Caixa Econômica Federal. Você pega as iniciais, né? C, E, F, C. Até aqui tudo bem. Acrônimo. Constitui-se do resultado da soma de algumas sílabas ou partes dos vocábulos de um título. Também é verdade. Pegamos como exemplo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que fica Anvisa. Se fosse pegar só as iniciais, ficaria ANVS. Não ficaria Anvisa, então está corretíssima. Letra C. Os dois estão corretos. Cuidar da forma e do conteúdo dos textos oficiais é fundamental para que eles cumpram seus objetivos. Para isso, ao final da redação, é indispensável a releitura e a revisão do texto redigido. São cuidados que devem ser observados no momento da revisão, exceto, letra A, corrigir erros gramaticais, já vimos atrás, está no manual de redação, eliminar trechos obscuros, exatamente, tem que ter clareza, tem que ter objetividade. Letra C, indicar os significados das siglas e das abreviações, exatamente. Letra D, fazer rapidamente a revisão. Sim, temos que fazer a revisão, mas não quer dizer necessariamente que tem que ser rapidamente. Então, resposta letra D. Segue. De acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, analise. Ambígua é a frase ou oração que pode ser tomada em mais de um sentido. Como a clareza é requisito básico de todo texto oficial, deve-se atentar para as construções que possam gerar equívocos de compreensão. Exatamente, a gente viu que a ambiguidade ela tem mais de um sentido, duplo sentido. A letra A está correta. A ambiguidade decorre em geral da dificuldade de identificar se a que palavra se refere um pronome que possui mais de um antecedente na terceira pessoa. Exatamente, já vimos isso aqui atrás. Letra C. Regência é, em gramática, sinônimo de dependência e subordinação. Exatamente, pessoal. Regência é sinônimo. Amar, amor. Cuidar, cuidadoso. Todos estão corretos. Segue. São exemplos de situação no tempo. Isso aqui está no 3º capítulo do Manual de Redação. Item 1. Este departamento solicita dispensa de licitação. Este departamento solicita dispensa de licitação. Aqui é situação de quê, pessoal? Aqui é situação de espaço e departamento, situação de espaço. No manual de redação temos 3 exemplos de situação. Situação de tempo, situação de espaço e situação do texto. Então, essa aqui já está errada. 2. O acordo foi assinado nesta semana, abre parênteses, na semana presente. Opa! Está falando do tempo, né? Já está correto. O diretor iniciou o discurso com esta informação. A partir de amanhã, o uso do crachá será obrigatório. Opa! Aqui já dá para entender a situação no texto. Não é situação nem no tempo e nem situação de espaço. O diretor iniciou o discurso com esta informação. A partir de amanhã, o uso do crachá será obrigatório. 4. Os deputados serão eleitos neste ano. Abre parênteses. No ano presente. Então, gente, 2 e 4 estão corretos. São exemplos de situação no tempo. Vai ficar uma atividade disponível para você responder, viu? Então, meu muito obrigado e até a próxima. Abraço.